prejuízo com golpes digitais no Brasil em 2023 ultrapassou R$ 1 bilhão. Segundo o estudo confeccionado pela OLX, que é uma plataforma de venda e compra pela internet, houve um aumento de 12% em relação ao volume de perdas financeiras se comparado ao ano anterior. Para falar para a gente sobre os principais golpes, os mais recorrentes e como é que a gente se protege deles, a gente recebe aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a doutora Cibele Martins, que é advogada do consumidor, atendeu nosso convite para este importante bate-papo. Seja bem-vinda. Obrigada, Lidiane, obrigada a toda a equipe. Prazer é todo meu estar aqui falando um pouquinho desse tema tão relevante nos últimos tempos, né? Pix e o golpe do Pix. Vamos lá, já que você começou mencionando o golpe do Pix, hoje o que a gente tem dentre as modalidades de fraudes, de golpes, quais são as mais recorrentes? O que chega mais até você? Com certeza, uma das mais recorrentes é o denominado golpe do falso funcionário, né? Que é onde o golpista ele se passa por um funcionário do banco. E aí ele entra em contato com a vítima, alegando que estão tentando invadir a sua conta, que estão tentando efetuar compras no seu cartão e tudo mais. E com isso, ele passa a dar instruções à vítima, e a vítima começa ali a confirmar os seus dados e a seguir as instruções do golpista. E com isso, ele consegue fazer o acesso remoto aos dispositivos do banco da vítima, aplicando aí golpes. Nesse caso, o contato feito pelo golpista, ele pode ser por telefone, mas muitas vezes também acontece pelo WhatsApp. Sim, mas a maioria, no caso do golpe do falso funcionário, é realizado via telefone. E um detalhe importante que as pessoas não se atentam é ao número do telefone. Parece um dado bobo, mas é muito relevante. Por quê? Geralmente, os bancos, eles não utilizam celulares para fazer ligações aos clientes, nem telefones de número fixos, né? Geralmente, os números dos bancos eles se iniciam por 40, 04, e aí tem o número restante. Então, é importante o consumidor ficar atento ao número do telefone em que ele está recebendo a ligação. E, Cibele, como eu faço para saber o número do meu banco? É simples, é só você olhar o verso do seu cartão do banco. Ali, geralmente, consta o número do seu banco. Então, qualquer dúvida com relação a alguma transação envolvendo a sua conta bancária, entre em contato diretamente com o seu banco através do número que consta no cartão ou através dos canais oficiais. Já que nós estamos falando de golpes na internet do ponto de vista financeiro, como é que funciona o golpe do Pix? O golpe do Pix, então, o golpe do Pix, ele tem várias modalidades, né? Como eu falei para você, uma delas é o golpe do falso funcionário, outro é o golpe aí do WhatsApp, né? Envolvendo aí algum familiar, o golpista se passa por um familiar aí do consumidor e acaba pedindo aí por ajuda financeira e tudo mais. Então, não existe assim um golpe especificado para ser denominado golpe do Pix. Qualquer tipo de golpe envolvendo o Pix pode sim ser considerado golpe do Pix. Se boa parte desses golpes, né, tá ligado ao golpe do Pix, tá ligado à internet, a questão de invasão de contas, ou o golpe do falso funcionário, como você falou, se tá ligado a agências bancárias, a redes bancárias, a grandes bancos, qual é a responsabilidade desses estabelecimentos com relação ao cliente que foi lesado? Quando a gente pensa em banco, a gente pensa em dever de segurança. O cliente, quando ele deposita um valor na conta de depósito do banco, ele espera que aquele valor esteja seguro. Então, toda instituição financeira, ela tem o dever de segurança. Ah, Sibeli, mas como funciona esse dever de segurança? O Superior Tribunal de Justiça já entendeu que as instituições financeiras têm o dever de
identificar e impedir transações atípicas do cliente. Como assim? Por exemplo, a Lidiane, ela tem um perfil de consumo de R$ 1.000 de Pix por mês. Ou seja, ela não faz Pix em valores superiores a R$ 1.000. Mas, num determinado dia, foi feito um Pix de R$ 10.000. O banco, nesse caso, ele deveria considerar esse Pix de R$ 10.000 feito pela Lidiane como uma transação atípica, ou seja, como suspeita de fraude. Então, ele imediatamente deverá, é um dever, não é uma opção do banco, é um dever. Então, ele deverá rejeitar essa transação ou fazer o bloqueio e entrar imediatamente em contato com a Lidiane para questionar. Lidiane, é você quem está fazendo esse Pix de R$ 10.000? Se sim, você deseja fazer esse Pix de R$ 10.000? Quando o banco ele deixa de acionar o seu sistema antifraude, como a gente denomina, ele falha na sua prestação de serviços. Então, ele é responsabilizado, sim, porque ele deixou aí de... Fornecer a segurança devida ao cliente, né? Exatamente. Então, o banco, tanto o banco do cliente, como o banco também recebedor desse Pix, eles são responsáveis. Agora você comentou sobre essa obrigatoriedade no caso de Pix, né, em situações atípicas, com valores atípicos. Alguns bancos já adotam esse procedimento no caso de compras no cartão de crédito. Isso também é uma obrigatoriedade ou não? Acaba sendo uma liberalidade do banco? Não. Qualquer transação bancária, se ela foge do seu perfil de consumo, ela deve ser considerada uma transação atípica. Por exemplo, foi realizada uma compra no seu cartão de crédito de R$ 100.000, não sei. Bom, a Lidiane nunca fez nenhuma compra nesse sentido, então essa transação ela deverá ser considerada também como atípica, não somente aí o golpe do Pix. Tá certo. Bom, enfim, fui vítima de um golpe, algum familiar foi vítima de um golpe, acabei fazendo um Pix de forma indevida, fui enganado, fui lesado, apareceu uma compra que eu não realizei lá registrada no meu cartão de crédito. Qual é a primeira providência que eu devo tomar? A primeira providência, sem dúvida nenhuma, é entrar imediatamente em contato com o seu banco e falar que você foi vítima de um golpe e relatar esse golpe, né? Dar detalhes desse golpe e pedir, solicitar. É importante que o consumidor solicite a abertura do MED. O que é o MED? É um mecanismo especial de devolução, é onde o seu banco, onde você tem a sua conta bancária, ele vai entrar em contato com o banco do golpista e vai relatar essa reclamação de fraude. O banco do golpista, por sua vez, se ele aceitar essa reclamação, ele vai começar a realizar bloqueios na conta do golpista. E aí, qualquer valor que for capturado é devolvido ao cliente, ao consumidor. E, segundo, né, feito aí o contato com o banco, não esqueçam de fazer o boletim de ocorrência. É muito importante, porque o golpe ele pode também ter desdobramento na área criminal. Quando eu falo aí na esfera civil, eu estou falando aí da responsabilidade dos bancos. E, geralmente, a gente não enquadra no polo passivo da ação os golpistas, porque aí dificulta toda o trâmite da ação, porque até identificar esses golpistas, até citá-los, então fica uma ação muito extensa, muito longa. Então, geralmente, a responsabilização desses golpistas se dá na esfera criminal. Então, é muito importante aí o registro do boletim de ocorrência.
Doutora Sibeli, a gente tem uns dados aqui, ó. Por exemplo, 40% dos brasileiros já sofreram golpes financeiros digitais, segundo o estudo desenvolvido pela Serasa Experian. E o Brasil é líder em tentativas de ataques em que tentam enganar as pessoas, oferecendo falsos serviços financeiros ou algumas promoções como isca. Você percebe que há um perfil, seja por faixa etária, por condições financeiras, né? Enfim, rentabilidade, algum perfil que acaba correndo mais riscos, pessoas que acabam, de uma certa forma, sendo iscas mais fáceis para golpistas? Hoje em dia não tem assim uma isca, né? Hoje em dia qualquer cidadão está aí suscetível de cair no golpe do Pix, mas com toda certeza são os idosos, né? As pessoas com pouca instrução, porque qualquer mensagem que elas recebem, noticiando aí, ai, uma compra efetuada no cartão, clique no link abaixo ou entre em contato com o número, então elas entram em desespero e acabam sim entrando aí em contato com os golpistas. Então, sem dúvida nenhuma, são as pessoas aí de pouca instrução, são os idosos, mas não pense você que as pessoas mais bem instruídas estão ilesas aí do golpe do Pix, não. Muito pelo contrário, eu tenho um caso recente aqui na cidade de Bauru, de um servidor público municipal, muito bem instruído, e ele caiu no golpe do falso funcionário do banco, né? O golpista ele entrou em contato com esse cliente e informando aí que a sua conta estava sendo invadida. Então, o erro já começou aí. Foi feita uma ligação para esse cliente de um número celular. Mas, como eu falei para você, na hora ali do nervosismo, as pessoas não se atentam a esse detalhe. Então, esse já é um detalhe muito importante do cliente, né, do consumidor, prestar atenção e já evitar o golpe. Então ao atender a ligação, ele foi seguindo as instruções, né, do golpista e tudo mais. O golpista conseguiu fazer o acesso da sua conta bancária e ele fez um Pix de R$ 22.000. Só que detalhe desse caso, o golpista ele fez essa transferência para uma outra conta de titularidade do cliente, como forma aí de dar licitude, né? De mascarar aí essa transação. E aí, só que detalhe, nessa outra conta, né, do cliente, ele não tinha chave Pix, né? Ele nunca tinha feito um Pix. O golpista, ele acabou criando a chave Pix, e aí, dessa conta, ele transferiu para a sua conta. E nessa segunda conta, né, ainda de titularidade aí do cliente, ele fez ainda um Pix no cartão de crédito de R$ 7.000. Então, esse cliente teve um prejuízo aí de R$ 30.000. Nós ingressamos aí com a ação contra os dois bancos, certo? E os dois bancos foram responsabilizados para devolver aí os R$ 30.000 perdidos no golpe do Pix e indenização por danos morais de R$ 5.000. Foi um caso aí super, super recente. A gente vai percebendo que os golpistas vão ficando cada vez mais ardilosos nas armadilhas deles contra as Sim, pessoas, né, as vítimas. sim. E sabe o que é mais interessante desse caso? Que esse cliente, o perfil de gastos dele, o perfil de consumo dele, era de R$ 500 no máximo. Ele nunca tinha feito um Pix acima de R$ 1.000. E daí, num determinado dia, ele faz um Pix de R$ 22.000. E o banco sequer acionou o seu sistema antifraude, sequer entrou em contato com o cliente. Por quê? Se o banco tivesse feito essa checagem ao vivo, em tempo real, ele teria evitado a fraude. E nessa conta do segundo banco, né, onde foi transferido o dinheiro, ele nem sequer ele tinha chave Pix,
Ele nunca tinha feito nunca tinha realizado um Pix, e aí, num determinado momento, é realizado um Pix no cartão de crédito de R$ 7.000, e o banco nada fez. Então, aí, dando sucesso aí ao golpe. Uhum. Certo. Doutora, quais são as leis hoje que protegem esse consumidor, né, que foi lesado de alguma forma, que foi vítima de algum golpe financeiro, pela internet, por telefone, e caso ele busque ajuda do banco imediatamente, o banco se recuse ou demore para dar essa assistência, quais órgãos ele tem à disposição para poder recorrer nessa situação? Lidiane, infelizmente, os bancos eles não costumam facilitar a vida do consumidor. Geralmente, eles se isentam de qualquer responsabilidade, informando que o consumidor ele fez a transação se valendo aí do uso de senha, do uso muitas vezes do reconhecimento facial. Então, eles consideram essas transações como feitas pelo cliente. Então, geralmente, nessas reclamações feitas diretamente ao banco, não se tem sucesso. Infelizmente, a restituição desses valores perdidos só se tem conseguido através de ações judiciais. Mas o cliente, o consumidor, ele pode sim estar se dirigindo ao PROCON e fazendo a sua reclamação. E é muito importante essa tentativa do cliente de solucionar o seu problema via administrativa, porque se ele não tiver êxito e acabar ingressando com uma ação judicial, o juiz ele leva muito em consideração esse tempo que o consumidor perdeu do seu dia útil para tentar resolver um problema que ele não deu causa. E isso o juiz leva em consideração para indenizações por danos morais. Porque nesses casos era dever do banco, né, ter evitado essas fraudes, acionando o seu sistema antifraude, e ele nada fez. E muitas vezes também o consumidor ele procura o banco relatando sobre o golpe e pedindo a abertura do MED, né, o mecanismo especial de devolução, e muitas vezes há uma negativa por parte do banco em abrir esse mecanismo, afastando aí as chances de recuperação desse dinheiro, porque quanto mais rápido houver uma atuação do banco, mais rápido a gente consegue reaver esse dinheiro. Por quê? O golpista, a partir do momento em que ele efetua aí o PIX, ele imediatamente ele já saca esse dinheiro. Então, tem essa urgência, né, De resolutividade, né? Seria isso. sim, sim. Certo. Para a gente finalizar agora, então, de uma forma bem prática, queria que você desse um passo a passo para quem nos ouve, nos assiste, como eu me protejo de golpes financeiros na internet. Primeira coisa, não passe os seus dados bancários para ninguém. Os seus dados bancários, eles devem ser considerados dados pessoais, ou seja, sigilosos. Porque muitas vezes o consumidor também ele se põe nessa situação aí de golpe. E nesses casos, há casos em que o judiciário afasta a responsabilidade dos bancos quando a culpa é exclusiva do consumidor. Então, ele precisa também estar atento aí com o cuidado na guarda aí do seu cartão, dos seus dados bancários, porque senão ele pode aí ser responsabilizado, né, pelos seus prejuízos. Segunda coisa, se atentar aí às ligações recebidas. Como eu falei, se atente ao número da ligação que você está recebendo. Se for ligações de celulares, números fixos, descarte,
que se trata de contato do banco, o banco não realiza, em regra, contato com o cliente desta forma. É importante que o contato entre cliente e banco seja realizado pelos canais oficiais. Terceiro, caindo no golpe, procure imediatamente aí, né, as providências, procure o Procon, faça reclamação, entre em contato com o seu banco, peça a abertura do MED, faça o boletim de ocorrência, e caso não seja solucionado na esfera administrativa, procure um advogado de sua confiança, porque você tem direito, sim, né? Caso o banco não tenha agido aí com seus deveres de cuidado do seu dinheiro, o banco tem sim responsabilidade. E o judiciário tem entendido fortemente aí a responsabilidade dos bancos no que tange ao dever de segurança, né? Que é o dever de identificar e impedir transações atípicas que fogem ali do perfil de gastos do consumidor. Maravilha. Doutora Cibele Martins, advogada do consumidor, nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, trazendo dicas e orientações para evitar com que você que nos ouve e nos assiste caia nos golpes financeiros, nos golpes aplicados em especial por telefone e pela internet. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite, pela tua participação aqui com a gente. Eu que agradeço e espero ter ajudado aí aos consumidores. Nós agradecemos você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara, e eu lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!